Olá, eu vou fazer um exercício de fluxo de caixas. Para começar o fluxo de caixa, eu vou fazer primeiro contas a pagar e a receber. Aqui está a tabela de contas a pagar e a receber. O que eu lançar aqui, o resultado do dia de contas a receber e depois o de contas a pagar serão lançados aqui no fluxo de caixa nos dias respectivos. Primeiro eu vou colocar os dias aqui, exercício 1, então 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E aqui 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Contas a pagar ou a receber, cliente A. Opa. Cliente A, que é R$ 200. Contas a pagar, fornecedor A, R$ 400. Dia 26. Cliente B, 400. Fornecedor H, 500. Fornecedor A, R$ 200. 500 e 200. Dia 27. Recebimento, só um minuto. Cliente B. Opa, eu não mudei de dia, então exclui. Cliente B. Cadê? Perdão, não é B, é D. Pagamento de, ou recebimento de 850. Pagamento vai ser salários. Que é de salários R$ 800. Opa, 800. E fornecedor B, que é de R$ 100. Aqui no dia, eu só tem um dia, nem tinha visto. 28, 29, 30. Aqui eu vou excluir. Dia 28. Recebimento cliente é este é 400. E pagamento fornecedor S. Fornecedor S de 180. No dia 29 vai ser cliente G. Que é de R$ 300. Cliente H, se não me engano.
que é de 350. E outras fontes, que é de 250. Pagamento vai ser fornecedor D de R$1.000 e o água e luz, água e luz, que é de 400. Agora é dia 30, só conferir aqui, 300, 350 e 250, 1.400. Dia 30, outras fontes, recebimento de outras fontes, que será R$100. E pagamento fornecedor, forne, X, que é de 200. Já foi lançado o total de cada dia, de contas a pagar, ou de contas a receber, de contas a pagar lá no fluxo de caixa. Tudo lançado aqui em contas a receber e contas a pagar, certinho. Agora, no enunciado da questão, fala que o saldo do dia 23, ou seja, anterior ao nosso período, o saldo anterior é R$1.500. 1.500. A média diária de recebimento à vista é 250 nos primeiros dias da semana e 400 na sexta e sábado. Então, 250 e 400 na sexta e no sábado. Lembrando que eu estou saltando aqui o realizado, porque nós só temos o previsto, ainda não foi o dia, o fluxo está prevendo o que será. E o pagamento, a média diária é de R$300. Então, 300. Certinho, termina aqui. Esses dias aqui podem ser excluídos. Deixa eu confundir. Nosso fluxo de caixa termina no dia 30. Tá pedindo na questão, usando o modelo de Millior, com base no fluxo de caixa acima, determine o saldo ótimo de caixa e o limite de controle superior, utilizando-se das seguintes informações. Ou seja, que é o saldo ótimo e o limite superior, saldo ótimo, limite superior, Z e H. Eu vou calcular aqui e vou ensinar a calcular normalmente, na mão, melhor, no Paint. Vamos lá. O I, ele dá, é 0,1%, 0,1. Aqui já está o símbolo da porcentagem, então eu não preciso transformar. Mas se eu fosse transformar, seria 0,1 dividido por 100, já que é 100%, daria 0,001. O L. Cada empresa determina o L, que é o limite inferior de caixa, o limite mínimo. Vamos ver aqui o esquema. No esquema de Millior, nós podemos ver o seguinte. O fluxo de nossa caixa vai ter os seus altos e os seus baixos. Cada empresa determina o seu L, que é o limite inferior. O L e o H são como gatilhos. O Z é um parâmetro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular através de fórmula o nosso Z e o nosso H. Ou seja, o nível de retorno, nosso nível limite superior. O L é de cada empresa, ou seja, cada um vai determinar
E sempre vem a questão. Quando o nosso caixa for superior ao H, nós vamos investir a diferença do tanto que a gente vai ter até o Z, a diferença do tanto que a gente tem para o Z, certo? Se o nosso fluxo de caixa baixar, quando ele ficar inferior ao L, nós vamos ter que resgatar o investimento. Nós vamos resgatar o investimento do tanto que a gente, do Z, a diferença do Z do tanto que a gente tem, ou seja, se a gente tiver, na nossa questão, o limite é 50. Se a gente tiver 30 reais, quanto nós vamos resgatar? O Z, supomos que seja 380. Então, de 380 para 30 reais são 350. Então, nós vamos resgatar 350. Vamos lá, então. Como calcula o Z e o H? O Z é igual ao L, que é o limite inferior, o limite que cada empresa determina, pode ser até mesmo zero, mais a raiz cúbica de 0,75 vezes a variância. Na verdade, a fórmula não é essa aí, não. A fórmula seria essa daqui, ó, vezes B vezes variância. Só que o B é quando é referente às taxas tributárias, para já ter o cálculo das taxas tributárias. Como no Brasil tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser mais complicado, nós não vamos colocar esse B, nós vamos calcular a taxa tributária de uma forma diferente. Então, vezes variância, 0,75 vezes variância sobre I. Nós vamos calcular a taxa tributária depois de tudo isso, sobre o rendimento. Então, vamos lá. O Z vai ser isso aqui, né? Vamos voltar na questão. Na questão está falando que o limite de caixa, que é L, eu já vou colocar aqui antes da gente calcular. Vou colocar aqui. L é igual a 50 e V variância é igual a 47,950. O I, que é a taxa diária, é 0,1%. Lembrando que o I aqui está em taxa diária. Nós vamos calcular por dia, que é o dia por dia de investimento, certo? Se ele der a taxa mensal, nós vamos ter que transformar em taxa diária. Só que como o professor já falou que vai dar a taxa já diária, não precisaríamos calcular, certo? Aqui está o L, a variância e o I. Precisamos só disso. Então, o Z é igual a L, que é 50, mais raiz cúbica de 0,75 vezes a variância 47950 sobre 0,001. Calculando, 0,75 vezes 47950, que a variância é igual, dividido por 0,001, igual a isso aí. A raiz cúbica disso aí é isso aqui. Então, Z é igual a 330,078. Z... Opa!
certo? 0,78, certo? Então Z é igual a 380,078. H. O H vai ser L, que é 50, limite inferior 50, mais 3 vezes o Z. Então, H é igual a 50 mais 3 vezes 380,78. 078, né? Calculadora. Mais 50. Aqui tá o Z, né? O Z vezes 3 é igual a 1140,234. 1140, 2, 3, 4. Mais 50. 1190,234. Então, aqui nós temos o Z e aqui nós temos o H, certo? Ó isso. Vamos conferir com Excel. O L é 50. A variância. Aqui deu errado porque a variância tá pelo tempo errado, tá vendo? Vai parar aqui. Nós sempre calculamos com o saldo do dia. Vai parar em L19. L19 é o último. Então eu vou excluir isso aqui. 47950. Eu vou escrever esse 47950 aqui para calcular com base aqui, porque a variância vai mudar quando eu fizer o investimento, certo? Aí vai mudar meus cálculos aqui e isso eu não quero. Então eu vou deixar aqui o saldo certinho. Tá vendo que a variância tá batendo com a da folha, que foi 47,950, certo? Aqui. Então, 380,78, o Z, e o H, 1190,23, certinho. Se a gente fosse fazer o investimento, então, será que a gente pode? O H é 1190, então a gente olha aqui no saldo acumulado. Se tem algum dia que o nosso saldo é maior que o H, que é o limite superior. Só tem o primeiro dia, que aqui está 1250 e 1190. Quanto a gente investiria então? A diferença do tanto que a gente tem, se for superior a H, claro, para o Z. Então, eu vou colocar aqui, que aqui no Excel já vai fazer a conta, tá vendo? O tanto que a gente vai ter, que é 1250, para o Z. Vamos fazer a conta na calculadora? 1250 para o Z, que é 380. Por que para o Z? Porque o Z é o nosso ponto de retorno. Aqui, 800, 9202. Então, a gente vai fazer esse investimento, certo? Significa que esse vai ser o P? Não significa isso. Significa que esse será investimento. O P será, nós vamos calcular sobre o tanto que a gente está resgatando.
Aqui, vou fazer a aplicação e investimento. Vamos fazer aos poucos para vocês verem. 869, saiu aqui, né? Vírgula 922. Por que isso? Porque a diferença do tanto que a gente tinha, que era 1250, eu anotei aqui, isso, né? Menos o Z, que era 380. Tá, eu fiz o investimento. Só que aqui ainda está superior ao L, claro. Mas aqui no segundo dia já está inferior. Então nós teríamos que resgatar já aqui na terça-feira. Ou seja, um dia só um dia só que o dinheiro ficou lá. Mas quantos nós resgataríamos? Seria, vamos voltar aqui, o tanto, tá, o L nosso 50, certo? Lá tá 30 e pouco, 30 reais e pouco no segundo dia, né, na terça-feira. Nós vamos ter que resgatar, então, daqui, que é 30 e pouco, até chegar no nível de retorno, que é 380. Ou seja, voltando lá no Excel, ou seja, tanto que a gente tem até chegar no Z. Então, 380,078 menos o tanto que a gente tem, 30,078, que é igual a 350. Saldo do dia de resgate. Se eu colocar aqui o saldo, já vai fazer a conta, que eu fiz essa planilha para facilitar a minha vida, né? Então, eu coloco aqui, já faz o cálculo, tá vendo? 350 é o tanto que a gente tá, é o tanto que ficou lá investido por um dia, certo? Então, cadê a calculadora? Conferindo só, 350, certinho. A taxa aqui tá mostrando 0%, só que o Excel faz isso para encher o saco, né? Mas aqui tá 0,1%. Só um arredondamento, mas na hora de fazer a conta, ele não considera 0%, e sim o que eu coloquei. Tempo que ficou lá, ficou por um dia. Aqui já fez o cálculo do rendimento. Vamos fazer o cálculo do rendimento, né? Lembrando que é o cálculo dos juros compostos normal. A conta dos juros compostos normal é essa que eu vou fazer agora, ó. S é igual a P que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Opa, ficou feio. Isso aqui. Porém, nós não queremos saber quanto que gerou. Porque o tanto que gerou nós já sabemos. Nós queremos saber o tanto que rendeu. Aliás, o tanto que gerou nós não sabemos nem precisamos saber. Nós queremos saber o tanto que rendeu. Porque é sobre o tanto que rendeu que nós vamos calcular a taxa tributária. Então vamos lá. O tanto que rendeu não é os juros? Então aqui fala que o nosso montante, ou seja, nosso saldo futuro é igual ao nosso saldo presente, tanto que nós estamos aplicando, mais os juros, certo? Saldo presente mais juros igual ao S, que é o montante ou valor futuro. Então, o valor futuro também é P vezes 1 mais I elevado a N, juros compostos normal. Eu vou isolar os juros, porque eu quero saber quanto que rendeu. Então, juros é igual. O S está aqui desse lado, eu passo o P negativo. Então, valor futuro menos P. Certo? Esse é o valor de juros. Então, logo, juros vai ser igual S não é isso? Então, S é isso aqui. S, que é igual a P
1 mais I elevado a N, S, né? Menos P, S menos P. Então, juros é isso aí. Esse é o valor de juros. Fechando os juros. Opa! Aí sim. Fechou o valor de juros. Agora nós vamos fazer a conta, né? Os juros é igual ao P. Quanto que nós investimos? Nós fizemos uma conta que seria o resgate, né? O resgate foi a diferença do que a gente tinha, que é, se for inferior ao L, claro, até chegar no Z, que é o nosso parâmetro, nosso ponto de retorno, que deu então 350. Esse é o tanto que a gente teria que resgatar. Esse valor aqui, nós vamos ver quanto que ele gerou. Ele aplicado um dia, quanto de juros ele gerou. O rendimento dele, tá vendo? O rendimento dele em um dia, a taxa que foi dada, que é 0,1%, deu 0,35% de rendimento. Então, nós vamos vir aqui fazer essa conta. Juros. O capital que nós investimos, claro que o que a gente investiu foi esse daqui. Só que nós não resgatamos esse por inteiro. Nós resgatamos só 350, que foi o suficiente para voltar ao Z, né? Suficiente para voltar ao Z. Então, nós vamos calcular o rendimento só sobre o tanto que a gente resgatou, que foi de R$350. Então, P é R$350, certo? P, 350 vezes 1 mais a taxa, que é 0,1%, transformando fica 0,001 elevado ao tempo, que é um dia só. Esse valor de 350 só ficou investido por um dia. Menos o P, que é 350. Ou seja, juros é igual. Aqui, isso aqui está elevado a 1, certo? Isso aqui, todo número, essa parte aqui, todo número elevado a 1 é 1. Então, vamos vir aqui, cadê? Opa, calculadora. Não. Punch, calculadora. Isso. 1 mais 0,01, ou seja, 1,001 elevado a 1 é ele mesmo, vezes 350, aqui, 350, né? É igual a esse valor. Menos 350, que está aqui na fórmula, é igual a 0,35. Então, minimiza isso aqui, 0,35, certo? Isso aqui foi o rendimento, ou seja, cadê o punch? Aqui, essa conta aqui toda deu 0,35, ou seja, o rendimento foi de 0,35 em um dia, né? Só que esse rendimento não significa que nós vamos ter de lucro 0,35, porque tem a carga tributária sobre esse valor, que é o IOF e o IR, Imposto de Renda. O IOF come 96% desse valor. Então, nós vamos colocar aqui 96%. O IR, até 180 dias, é 20... Tá errado aqui, 22,5. Tem que colocar 22,5 para não dar erro.
Ele arredonda aqui, mas o cálculo é feito sobre 22,5. Então, como será feito esse cálculo? Vai ser, o rendimento não é 0,35? Certo. 0,35. Vou apagar isso aqui para me dar mais espaço. Borracha pequena é osso, né? É isso. Pincel 0,35. O IOF, calma aí, 0,35 menos o IOF, OF, menos, calma aí, vamos fazer aos poucos, para facilitar o entendimento. Vai dar um valor, certo? 0,75 menos IOF vai ser igual, vamos calcular o IOF separado. O IOF, como a gente viu aqui na tabela, 96%, vai ser 96% desse valor do rendimento. Então, o IOF é igual a 0,96, ou seja, 96% do valor ali, que é 0,35. Ou seja, IOF 0,96 vezes o valor do rendimento, 0,35, é igual a 0,336. Isso aqui é só IOF, então IOF 0,336. Quanto que é 0,35 menos 0,336, que é o IOF? Então, 0,35 menos 0,336 é igual a 0,14. 0,14, certo? Tá bom. O rendimento menos o tanto que o IOF comeu dá 0,14. Só que ainda tem o imposto de renda. O imposto de renda, o IR, é 22. Calma aí. 22,5% equivale a 0,225%. Isso aqui, 22,5% disso aqui, 0,14. 0,14, certo? De 0,14, gente, não é do rendimento ali inicial, não. É do tanto que restou ainda do que o OF comeu. Então, isso aqui vai ser vezes 22, 0,225 igual isso aqui, menos IR, né? É igual a... O IR vai ser quanto? Vou mostrar quanto que é o IR aqui. Menos o IR. O IR vai ser 0,00 315. 315. 0,14 menos 0,00315 é igual a 0,134.
685. Foi o que deu aqui. Vamos conferir com Excel. O Excel não vai errar. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Zero vírgula 34. Certo, tá arredondando certo. Eu acho que eu calculei o IR errado. Vamos conferir o IR. 0,14 vezes 0,225 igual. Eu coloquei um zero a mais aqui, tá vendo, gente? Vamos apagar aqui. Eu coloquei um zero a mais. Então, aí, 0,14 menos 0,0315 igual, aí, agora sim, 0,1085. A pergunta é se a pergunta 1.3 é se compensaria, ok, considerando as informações oferecidas pelo modelo e as especificidades da carga tributária brasileira, analise se a empresa pode fazer alguma aplicação no período. Poder pode. Como foi visto? Pode. Mas, como teria que resgatar no dia seguinte, o IOF e o IR, que é o imposto de renda, comeriam quase tudo. O rendimento já não foi grande, né? 35 centavos. E ainda com o IOF de 96%, foi embora quase tudo. Ficou 1 centavo. Parabéns. Que grande rendimento. A resposta é essa. Próxima questão daqui a pouco.